Trata-se de um projeto que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para mitigar a frequência mínima exigida na educação básica, nos níveis fundamental e médio, dos educandos com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento. É um projeto, portanto, que trata de um assunto complexo, mas que ele em si é um projeto simples. Da escola segregacionista do passado, caminhamos cada vez mais para uma escola inclusiva, em que a todos os educandos são oferecidas as mesmas oportunidades de sucesso e garantidos os mesmos direitos. Para que isso ocorra, é necessário que todas as barreiras sejam removidas, de forma que o educando com deficiência, ou TGD, seja tratado em igualdade de condições. E isso deve ocorrer levando-se em consideração cada caso, a partir das limitações enfrentadas por cada estudante, conforme propõe o PLS em análise. Imagine-se, por exemplo, senhor presidente, uma criança com dificuldade de locomoção e que eventualmente chega mais tarde à escola, ou uma criança que não consegue chegar até a escola por falta de transporte acessível ou apoio profissional e financeiro, recebendo falta em determinada disciplina. Não é razoável que a ela seja aplicada a mesma exigência de frequência da regra geral. Em outras palavras, a proposição visa permitir que sejam analisadas individualmente as possíveis faltas. Observa-se que o PLS não propõe liberar o aluno com deficiência das aulas presenciais, ou seja, não impede que se continue a computar as ausências desses educandos, mas apenas que elas sejam consideradas diferentemente, de acordo com a situação, no cálculo para efeito de aprovação em cada período do ensino fundamental e do ensino médio. Em outras palavras, cada indivíduo será tratado com o devido respeito às suas diferenças e especificidades. Sob o ângulo constitucional, a proposição não apresenta qualquer problema a obstar-lhe a tramitação. De fato, trata-se de tema de diretrizes e bases da educação, matéria de competência privativa da União, a par do artigo 22, inciso 24 da Constituição Federal. Ademais, é justamente na LDB que é feita a definição de frequência mínima exigida na educação básica, nos termos do artigo 24, inciso 6. Essa lei estabelece ainda, em seu artigo 59, inciso 1, que as instituições de ensino assegurarão aos educandos com deficiência currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. Dessa maneira, tampouco há de se falar em qualquer incompatibilidade da proposição com aspectos substantivos da legislação da educação brasileira. Sob o ponto de vista da técnica legislativa, julgamos conveniente propor a alteração do termo mitigar através de emenda para que seja utilizada uma expressão de fácil compreensão, esclarecendo ainda que o projeto de lei não visa a diminuição ou a isenção da frequência, mas, acima de tudo, a análise particularizada a partir das características e necessidades de cada indivíduo. Por fim, proponho mudança no número de dispositivo acrescentado à LDB, tendo em vista que o artigo 24 dessa lei sofreu alteração por meio da medida provisória número 746, de 22 de setembro de 2016. Voto. Diante do exposto, nosso voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado, número 311, de 2016, com as seguintes emendas. Desse a emenda do PLS 311 de 2016, a seguinte redação: altera a lei número 9.394, de 20 de dezembro de 96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para atenuar a frequência mínima exigida na educação básica, nos níveis fundamental e médio, dos educandos com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento. Emenda 2,
Nos termos do artigo 1º do PLS número 311, 2016, acrescente-se o seguinte parágrafo 2º ao artigo 24 da Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 96, numerando-se o atual parágrafo único do dispositivo como parágrafo 1º. Diante do exposto, conto com a valiosa colaboração dos meus pares para aprovação do relatório. O parágrafo 2º fica a aferição da frequência mínima para aprovação de que trata o inciso 4 do caput deste artigo, poderá, a critério da escolar, considerar as necessidades específicas dos educandos com deficiência ou transtornos globais de desenvolvimento. Este o parecer, senhor presidente. Coloco em discussão a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o projeto e as emendas nos termos do relatório apresentado. Votação nominal. Ele vai relatar enquanto isso? Não, ele é autor desse projeto. Ele é autor, é? Não, não precisa. Obrigado, viu, mestre? Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Só gostaria, senhor presidente, de fazer um comentário que esse projeto de lei de minha autoria, ele se deu em função de uma sugestão de uma professora, em que ela colocava, a professora Jancileia Francisca Nogueira, as necessidades dos alunos com deficiência ou transtornos globais de desenvolvimento. Ela dizia na sua carta que lá numa escola especializada estadual, que a escola tem o nome como Professora Ana Tereza Albernaz, em Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, uma aluna apresentou o exemplo. Ela colocou como exemplo que a aluna com deficiência que obteve rendimento satisfatório das matérias, mas no final do ano ficou retida devido à quantidade de faltas ser maior do que o previsto na LDB. Então, desta forma, sensível à realidade e às limitações de alunos com deficiência ou com transtornos globais de desenvolvimento, essa proposição busca mitigar, e aí a palavra está sendo trocada, que da minha parte nenhum problema, a frequência mínima exigida desses estudantes nos níveis fundamental e médio da educação básica. Assim, cada escola poderá se organizar e desenvolver estratégias para sanar eventuais prejuízos causados por faltas, por meio de mecanismos para incluir e promover o aprendizado. Feitos esses apontamento, considerando a relevância social e educacional desse projeto, contamos com o apoio dos nobres pares para a sua aprovação. Então, mais uma vez, eu quero aqui, com isso tenho certeza, até pela manifestação aqui dos nobres pares, que também parabenizar, tenho a certeza da aprovação. Com isso, quero aqui, mais uma vez, parabenizar a professora Jancileia Francisca Nogueira, lá da Escola Estadual Professora Ana Tereza Albernaz, em Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, por mandar essa sugestão. E aí, senhor presidente, nada melhor do que quem vive o dia a dia, a realidade lá na ponta, que pode fazer com que nós aqui, os congressistas, possamos apresentar projeto de acordo com a realidade e a vivência das pessoas. Portanto, eu agradeço aqui a todos o apoiamento, mas principalmente parabenizando essa professora por essa iniciativa. E aqui, claro, através de todos os programas, como o Alô Senado, o E-Cidadania e tantos que nós temos hoje, a participação muito grande da população brasileira, eu gostaria aqui que, como esse exemplo, fosse um estímulo para que tantos brasileiros, e aí independente de idade, possam estar sugerindo aqui para nós, todos os senadores, para que a gente possa estar elaborando projetos nesse conhecimento do dia a dia da população. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Agradecer ao senador Wellington pelo esclarecimento e é muito feliz conseguimos fazer projetos a partir da base, isso é importante, para realmente atender os anseios da comunidade e da sociedade.
Vamos aguardar apenas o voto do senador João Alberto para que a gente exatamente, que é o nosso querido quórum na 14. Eu vou agora abrir o painel aqui, gente. Resultado. Aprovado o projeto e as emendas 1CE e 2CE, a matéria será encaminhada à mesa para as providências cabíveis. Parabéns, Wellington, pela iniciativa.